seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. Muito boa tarde, chegando por aqui, seu amigão Gilson Lima. Vamos juntos aqui com mais um Forró Bodó e Companhia, o seu programa de rádio na TV, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. Você que acompanha pelo site da tvguarujá.com.br ao vivo, também acompanha pelo canal 11 da NET TV Guarujá. Você pode, na palma da sua mão, no seu smartphone, você entra no site da tvguarujá.com.br e você acompanha o Forró Bodó e Companhia onde quer que você esteja, tá certo? Esse número que aparece aí, o Zap, você não ligue para mim nem manda mensagem de áudio, apenas manda mensagem por escrito, tá? 997551964, é um Zap exclusivo do programa para você entrar em contato conosco aqui no Forró Bodó e Companhia, tá bom? No programa de hoje vamos ter forró sertanejo, vamos ter notícias da nossa região do Guarujá e também do Nordeste, né, para você, informações das bandas de forró, tocar aqui forró e sertanejo, mas eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma doutora em psicologia, que vai participar conosco, é a doutora Maria Letícia, né, Fábio? Coloca o nome da põe, coloca já a barrinha dela aí, Fábio, por favor. É isso mesmo, doutora Maria Letícia, né? Que é doutora em psicologia, tá aí o contato dela. Inclusive ela ganhou o prêmio Top of Mind aqui no Guarujá, né? Faz um trabalho muito bacana na UNOeste, um trabalho social maravilhoso aqui na cidade. E a gente sempre abre espaço para as pessoas que fazem um trabalho social na cidade de alguma forma e se destacam em alguma área. Nesse momento, nós estamos passando, não está todo mundo ficando doido, a gente precisa de um psicólogo para colocar você na linha. Aqui na TV mesmo, meu amigo, de cada 10, 9 é doido. Inclusive tem um aqui que está arrumando na câmera que é doidinho. Tem hora que ele chega com o cabelo arrepiado, tudo assim, né, o Fábio, né? Mas ele disse que não, ele disse que é normal, viu, doutora? Tá vendo? Tudo isso, já está deixando o cartão, hein, Fábio? Tudo isso e muito mais para você aqui no Forró Bodó e Companhia, desde já agradecendo o carinho de todos vocês que acompanham sempre o programa, tá bom, gente? Bem, doutora Maria Letícia, é uma satisfação imensa lhe receber aqui no Forró Bodó e Companhia e dizer que fiquei muito feliz que você tem o nome composto, né? Maria Letícia, Letícia que é a minha filha. Alegria, né? Letícia significa alegria, né? Alegria em latim. Em latim. Maria Letícia significa aquela que serve com alegria. Que bacana. Que é assim que e olha, eu estou tendo a satisfação e o prazer, né, de lhe conhecer hoje. Eu vi que você tem um brilho nos olhos assim mesmo, bem bonito, uma alegria. Aquela pessoa que onde chega irradia energia positiva. Isso já nasce com o ser humano, doutor, ou ele pode adquirir isso ao longo do tempo? Eu acho que das duas formas, eu acho que todo mundo tem essa luz, mas vai muito da gente ir buscando, né, o nosso sentido da vida, aquilo que faz vibrar o nosso coração, e aí eu entendo que ela vai transbordando cada vez mais. Então dá para se ter ajuda e realmente buscar, e a pessoa que, você precisa de uma pessoa que acha que é ranzinza por natureza, se ele procurar ajuda e procurar realmente aí querer mudar um pouco, ele consegue, não digo ficar 100%, mas pelo menos melhorar bastante? Com certeza. Isso depende muito do ser humano que ele quer para si, né, doutora? Com certeza. De certa forma, já nasce com uma certa ali personalidade, né, um certo temperamento, mas tem sim como a gente ir ajustando tudo isso, né, para que a gente tenha muito mais qualidade de vida, muito mais saúde mental e principalmente mais paz, né, nos nossos relacionamentos. A psicologia, ela já existe há muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, né? Sim. E ela chegou no Brasil, acho que foi nos anos 60, 70 que ela chegou no Brasil. Quando é que começou no Brasil? A senhora tem ideia de quando começou no Brasil ou não? Chegou no Brasil esse estudo, mas na tentativa de estar entendendo, né, as patologias e não sendo só nessa forma corporal, né, ali no biológico, mas que tinha alguma coisa por trás de tudo isso. E aí que foram os princípios, né, para a gente estar estudando a mente. E, na verdade, quando a gente fala em mente, né, a gente fala em alma, né, a gente fala um pouquinho aí dessas questões de inconsciente, que foi da onde começou, né, aí o estudo, né, a psicanálise, enfim, mas a gente tem também outros entendimentos, como, por exemplo, a terapia que eu sigo, né, quando a gente fala em psicologia, também não é uma coisa só, né, são várias psicologias. São várias. Então, para a gente, né, que é o cognitivo comportamental, a gente sempre entende que pensamentos geram sentimentos e essa mistura, né, de pensamentos e sentimentos é o que gera o nosso comportamento. Então, a psicologia ela vem muito para estar estudando o comportamento, né, as formas da gente se comportar
de uma maneira que seja saudável, de uma maneira que seja leve, de uma maneira que seja aí bom para ambas as partes. Muito bom. A psicologia trabalha junto com o psiquiatra? Sim, A psiquiatria com certeza. E vice-versa? Com certeza, caminham juntos. Até que ponto tem tudo a ver, doutora? Porque, de certa forma, assim, a gente tem uma curvatura daquilo que é o normal, né? A gente tem, passando um pouquinho daquilo que é o normal, a gente tem o problemático, né? Então, assim, problemático no sentido que está gerando problemas no nosso dia a dia. E se a gente esticar um pouquinho mais esse elástico, de repente a gente chega nos transtornos. Então, assim, ele está mais do que problemático, né? Assim, a dificuldade está tão grande que já está virando aí transtornos. E aí, nesses transtornos, a gente precisa de medicação. E entra, então, aí a psiquiatria para fazer todo esse acompanhamento. Recentemente a gente teve um caso, assim, absurdo lá em Santa Catarina, né? De um jovem que até então se dizia que era um jovem normal, que não... acima de qualquer suspeita, né? Que trabalhava, que tinha uma família, que tinha um dinheiro, que pegava o dinheiro e guardava em casa, de repente ele tem um surto e, num caso desse, ele já vinha com essa questão dentro dele assim, de ser, porque muitas vezes a pessoa na sociedade se mostra de uma forma e em casa ele é recluso, ele vive no mundo dele assim sozinho, de repente ele tem um surto. Isso é mais para a psiquiatria ou psicologia? Então, depende de cada caso. De certa forma, né, a gente entende que nem sempre aquilo que a gente está demonstrando é aquilo que a gente está sentindo, né? Muitas vezes, assim, a gente pode estar guardando aí todas essas questões que, de certa forma, nos angustiam. Por isso que é importante o trabalho do psicólogo, porque é um espaço onde você pode estar refletindo sobre tudo isso, onde você pode estar enxergando melhor o seu passado, onde você pode estar ressignificando, onde você pode estar traçando melhores metas ali para o futuro. Então, muito provavelmente, assim, era uma pessoa que não estava ali com a sua capacidade, com o seu bem-estar, né, de certa forma ali em ordem, e isso acabou aí eclodindo de uma maneira aí bem desastrosa. E vê e mexe, de vez em quando está acontecendo casos como esse, né, doutora? Pelo mundo, né? Sim. Onde menos se espera, você nunca imagina que aconteça. A gente percebe, né, que o mundo está cada vez mais estressante, né? A gente acumula muitas tarefas, a gente acumula muitas coisas que a gente tem que dar conta, que a gente tem que correr atrás, sabe? A gente entra muito até nessa questão de sucesso, o que realmente é sucesso, o que é sentido da vida para cada um. Enfim, e aí a gente vê que cada vez mais as pessoas estão tentando, né, dar conta ali de vários pratos que a gente está aí, né, a todo instante no trabalho, na família, na sociedade, e muitas vezes esses pratos estão caindo. Tá né? certo. A senhora acredita, eu vou lhe chamar de senhora, tá? Apesar de ser Tranquilo. muito jovem, questão de respeito também, Pode eu sempre chamar de você. chamo meus convidados assim. O fato de quando o mundo passou a ser globalizado, isso influiu muito na vida das pessoas? Ou o mundo, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? O Brasil não estava preparado por ser um país assim tão... que se investe muito pouco em educação, né, em cultura, em lazer, e aí quando o mundo começou, ficou globalizado. Eu costumo dizer o seguinte, doutora, eu sou pernambucano, né, então a gente veio lá fugido da seca do Nordeste com meu pai, assim como milhares como eu fizeram isso, né, para tentar sobreviver numa cidade grande, porque meu avô já estava aqui e tal, e assim vai a história de muitos aqui que eu não quero contar, mas sabemos que depois que chegou a internet, a energia elétrica, naquele casebre sim, lá naquele meio do agreste, onde a pessoa não tem água, não tem esgoto, não tem nada, eu vejo que dessa forma, o mundo ali começou a ficar globalizado, porque o jovem, aquela criança, ele passou a ter acesso à internet e à informação, até então que ele não via, só ouvia pelo rádio, que era o caso dos pais e dos avós, e ele passa a ter coisas que ele nunca imaginava. Então isso também acaba influindo de alguma forma no ser humano, no adolescente, na criança. Isso realmente influiu, principalmente, não só no Brasil, mas países assim que tem muita pobreza, que tem muita dificuldade, principalmente de cultura e de educação, acaba influindo na pessoa, na criança, até que ponto? Então, tem, como tudo na vida, né? Tem as suas facilidades, né? A tecnologia, né? Eu acho que assim, o acesso à informação, ele vai muito rápido, né? E de certa forma isso é bom, porque assim, a gente consegue entender o que outros países estão fazendo, como que a gente pode, de certa forma, adaptar aqui para a nossa realidade ou para as nossas realidades, porque o Brasil por si só, né, já é ali um grande continente. São vários países dentro de um só, né? Com certeza.
Mas, de certa forma, também acho que vem o excesso de informação, o excesso de publicidade, ou o excesso de, ele tem, então eu também tenho que ter. Sabe, de repente, assim, o consumismo, enfim, tem várias outras situações que advêm também dessa questão. Né? Então, como tudo na vida, tem ali o lado bom, mas também tem muita carga que, de repente, não é tão boa. Por isso que quem não está sabendo lidar tem que procurar ajuda profissional, né? Que assim seja. Assim seja. Ô Fábio, vamos fazer o seguinte, olha, o papo começou muito bom aqui, a gente vai trazer o primeiro clipe aqui no Forró Bodó e Companhia, e eu volto aqui batendo mais um papo aqui com a doutora Maria Letícia, tá? Doutora em psicologia, falando conosco aqui de vários assuntos, principalmente vamos falar sobre pandemia, o que tem afetado na vida das pessoas, como é que é esse projeto que ela vem realizando aí no Oeste, né? É um trabalho muito bacana, que as pessoas precisam entender um pouquinho, né? Todos nós, de louco, como que é, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, doutor. Todo mundo tem um... Põe na tela para mim aqui, ó, a Prefeitura lança projeto A Escola é Sua, da Escola Municipal Guilherme Furlani foi a primeira beneficiada, a Escola Guilherme Furlani foi a primeira beneficiada com esse projeto aqui, ó, muito bacana, tá? Entrega da reforma aconteceu no último sábado, dia 15, contou com a presença do prefeito, do corpo docente e voluntários. É um projeto, chama-se A Escola é Sua. Então, entra no site da Prefeitura Municipal de Guarujá, que você vai ter a informação completa desse projeto aqui, muito bacana, tá bom? Tem outra matéria também que eu quero mostrar aqui, essa matéria é muito interessante, deixa eu só abrir aqui, da Prefeitura Municipal de Guarujá. Guarujá lança programa Recomeçar para mulheres vítimas de violência doméstica, gente. Isso aqui é muito bacana, esse projeto aqui, tá bom? Amparando as mulheres, tá? Inclusive nessa pandemia vai aumentando o número, aumentou bastante o número de agressões às mulheres, né? Que são realmente verdadeiros canalhas, né? Um homem que maltrata uma mulher, realmente ele não pode ser chamado de homem. Já falei isso aqui diversas vezes, né? O que tem de bagaceira é brincadeira, né? Então tá aqui, ó, lê essa matéria completa aqui. A iniciativa tem como objetivo proporcionar às mulheres vítimas de violência doméstica curso de desenvolvimento profissional. Tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Doutora Maria Letícia, na pandemia, nós estamos há 1 ano e pouco já, né, com essa situação de as pessoas trabalhando em casa, as crianças em casa sem estudar, estudo online, né, uma situação muito difícil que ninguém no mundo estava preparado, e principalmente quando se trata do Brasil. Um país tão lindo, tão maravilhoso, mas as políticas públicas realmente demoram a chegar muito onde tem que se chegar. Então, fica mais difícil, né? Afetou muito a vida das pessoas, vem afetando. Como vocês, psicólogos, têm analisado essa situação aí e até que ponto isso aí influi na vida do ser humano como um todo? De certa forma, a gente vê que está aumentando, né, os casos de ansiedade, né, essa preocupação excessiva. E, na verdade, assim, parte do princípio que é uma preocupação que até um certo ponto é real, né? Nós temos sim essa preocupação, isso existe, nós temos que ter o nosso cuidado. Mas que se passa daquele ponto, de repente, assim, ele já vai fazendo mal à própria preocupação, né? Então, assim, são os casos de ansiedade. E disso a gente entende também... Muito bem. Dá o clipe, Fábio, é isso? Então tá bom. O meu microfone? O microfone. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais um clipe aí? Não precisa. A gente vamos acertar aqui o microfone da doutora Letícia, deu uma falhazinha aqui ao vivo, no programa ao vivo é assim mesmo, tá bom? Bem, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mandar alô pros amigos aqui que sempre participam do Forró Bodó e Companhia, né? Bom dia, meu amigo Dego, da Enseada, curtindo o Forró Bodó e Companhia, tá sempre aí, um abraço para você. O Dego, né? O Dego, se fosse aqui, seria Diego, o nome do meu filho, mas é o Dego da Enseada, que está sempre assistindo o Forró Bodó e Companhia. Um grande abraço para você. Um abraço também para o Antônio, taxista aqui, Vicente Carvalho, está sempre curtindo o Forró Bodó. Minha amiga Iris Santos, né, na Vila Alice também, né? Iris Santos sempre acompanhando o programa, adora essa entrevista. Iris, um abraço, obrigado para você, viu? Tá no ponto aí, Fábio, agora? Tá ok, então? Pode falar, doutora. Lá, vamos nós. Tá bom, Fábio? Não é só porque eu trouxe uma psicóloga aqui, tu fica mexendo no coelho para dizer que eu é doido de apresentador, não, né? Muito bem. Então, doutora, concluindo o que a senhora estava falando da pandemia, então, né? A gente estava falando um pouquinho dessas questões, né, dos casos de ansiedade que tem aumentado, inclusive casos até de depressão, síndrome do pânico, e de certa forma, assim, até mesmo esses cuidados, essa preocupação, porque a gente está muito ali em contato com a morte, né? Então, assim... Parentes e amigos, sim, né? Às vezes não estão em casa, mas vizinhos, amigos, certeza. Parentes próximos, né?
né, parentes próximos. Então, assim, o luto, ele está ali a todo instante, né? Acho que, assim, todos nós já tivemos aí casos de pessoas muito próximas e muito queridas. Então, assim, tudo isso faz com que a gente se sinta muito desamparado. Então, cada vez mais, eu acho que é necessário mesmo, assim, a gente ter esses recursos internos, né, que é o que a gente chama aí de regulação emocional, e também os externos, que são, né, o próprio apoio social, para que a gente consiga juntos ir enfrentando essas questões e que a gente possa, de certa forma, manter, né, a nossa... Que é o mais importante. Doutora, até que ponto a depressão pode levar a pessoa assim realmente... Aliás, quando é que a pessoa pode procurar ajuda se ela sentir que está ficando deprimida, está em depressão? Ela percebe por si só ou ela precisa que alguém próximo peça para que ela peça ajuda? Ou tem, por exemplo, no seu consultório já chegou alguém que realmente falou assim, doutora, eu não estou bem, está acontecendo isso, eu acho que eu estou deprimido e tal? Ou sempre geralmente é levado por alguém, ou a família começa a perceber em casa? Tem os dois casos, tem o caso da própria autopercepção, mas tem muitos casos que as pessoas, elas têm o negacionismo, elas não entendem, elas não querem reconhecer... A depressão já é considerada uma doença pela medicina? Sim. E grave, né, doutora? Sim. Certo. Na verdade a gente tem graus, né, aí de depressão. Quando a gente fala em depressão não é uma coisa só. Né? A gente tem aí o leve, o moderado e a gente tem, né, o nível grave também da depressão. E acho que ela entra muito em dois indicadores, né? Que seria o quê? A frequência e a intensidade. Entendi. Ou seja, o quanto que está durando ali, né, essa tristeza que já não é só uma simples tristeza ou que já não é assim tão pontual porque tem ali uma coisa situacional que ocorreu, e também a intensidade dela, né? Assim, o quão aquilo está realmente ficando dolorido a ponto de ir fazendo com que a pessoa não consiga mais levar a vida de uma forma como ela levava antes, de uma forma ali, com a naturalidade que ela desenvolvia, ou que ela cumpria os seus compromissos, ou que ela via ali uma alegria de viver. E às vezes tem um motivo, doutora, por exemplo, a pessoa tem uma vida bacana, estabilizada, tem sua casa, tem seu carro, tem seu trabalho, tem a sua namorada, a sua esposa, está indo tudo bem, de repente passa a começar a não ter mais sentido a vida, tudo. Não quer dizer que a depressão ela chega naquelas pessoas que realmente estão passando por dificuldade, não. Geralmente as pessoas têm um poder aquisitivo, né, como tem sua vida estabilizada, né, que chega em casa, tem uma comida, tem o seu trabalho. Não estou falando de pessoas que seria o comum, né? O ser humano ter direito a tomar café da manhã, almoçar, jantar, né? Ter sua condução, ter seu trabalho, chegar em casa, ter um lar confortável para dormir. E ele começa a, de repente, nada daquilo ter sentido. Isso já é um sinal, né? De que precisa procurar ajuda, né? Com certeza. Tem, assim, as questões que são situacionais, então elas estão ligadas ali ao fato que ocorreu. Agora, existe também questões que aí a gente consegue fazer essa investigação mesmo clínica, né? Onde a gente vai ali desvendando os porquês, os motivos. Os traumas da vida? Exatamente. Pois é, que vocês estavam falando agora de perdas de vidas. A perda do ente querido, a perda da namorada, de uma esposa, do marido, pode, com o tempo, ocasionar a pessoa, levar uma pessoa a uma depressão? Com certeza. Né? Mesmo Por isso que são vários fatores que a senhora falou que pode acontecer, né? E cada um, ele vai reagir de uma determinada maneira. Cada um, ele vai ter ali uma interpretação daquele ocorrido. Né? Tem gente que lida muito bem com a morte, de certa forma, assim, já teve ali um percurso muito positivo, né, em relação àquela relação. Tem gente que, por ter tido um percurso muito positivo, vai sentir muito mais falta. Ou seja, né, quando a gente fala em termos de ser humano, nada é tão matemático, né? Por isso que, assim, cada caso é um caso, e por isso que a gente tem a idiosincrasia, que é o quê? A gente estudar qual que é aquela situação para aquela pessoa. Entendi. Tá. Doutora, isso só vem provar cada vez mais que o dinheiro ele não traz felicidade, né? Ele manda buscar se você tiver saúde, se estiver bem consigo mesmo, né? Porque nós temos casos aí de milionários aí que de repente se matou, deixou uma carta lá porque estava depressivo, né? Isso já provou em vários casos, logicamente que são bem menos, mas já provou que muitas pessoas aí, famosos, artistas, até mesmo a gente costuma ver aí na mídia, artistas, jogadores, pessoas muito ricas e que de repente vai na televisão dizer que estava fazendo tratamento com depressão porque nada tinha sentido. Então isso prova que realmente o ser humano, dependendo do poder aquisitivo, ele vai sentir as mesmas dores, os mesmos traumas de qualquer um, né?
De certa forma, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão de dinheiro não traz felicidade, eu acredito assim, quando a gente tem, né, as condições básicas do ser humano, né, e a gente pode pensar até mesmo em termos de saneamento básico, Entendi. né, ali de vida, eu acho que aí a gente está pensando numa situação que ela é igualitária para a gente pensar naquilo que vem depois dela. Né? Então, assim, a gente entende que, na verdade, quando a gente faz esse estudo de felicidade, ele está muito mais relacionado aí a esse significado da vida, a esses bons relacionamentos, né? A afetividade e a gente entende, né, que, por exemplo, o fato de você conseguir, como a gente estava falando a princípio, descobrir qual que é o seu sentido da vida e você conseguir fazer de forma voluntária, você ajudar pessoas, isso traz uma autorrealização que ela é muito grande. E são coisas que, de repente, assim, não precisa do poder aquisitivo. E da mesma forma, como você mesmo disse, tem tantas pessoas que têm dinheiro, né, que têm aí um poder aquisitivo legal, mas que não tem mais prazeres, né, inclusive nessas próprias coisas, não tem essa autorrealização, não tem esse sentido da vida. Então, a gente vê que realmente não caminham juntos, mas eu penso isso a partir do momento que você tem também ali as condições básicas para. Né? Tá certo. Muito bem, batendo um papo aqui com a doutora Maria Letícia, no Forró Bodó e Companhia, nessa tarde de quarta-feira, estamos aí no dia 19 de maio de 2021, estamos ao vivo pelo canal 11 da NET TV Guarujá, também pelo site da tvguarujá.com.br. Eu vou trazer mais um clipe e volto aqui com mais um bloco aqui com a doutora Maria Letícia, doutora em psicologia, participando conosco aqui. Ela vai falar dos seus projetos aí que são maravilhosos, né? Que ela vem realizando aqui na cidade de Guarujá, ela é do interior de São Paulo, já morou um tempo aqui, inclusive até falou para mim aqui, ó, que já morou no norte, né? Depois voltou para, agora está de volta aqui no Guarujá, já tem 3 anos, né, doutora? 3 anos, né? 3 anos, né? Daqui a pouco ela vai falar onde é o consultório, vai ter um... Muito bem, estamos de volta aqui no Forró Bodó e Companhia, recebendo hoje a doutora Maria Letícia, que está participando conosco aqui ao vivo, batendo um papo aqui, né? Falando da importância da psicologia na vida do ser humano. O ser humano realmente é uma caixinha de surpresa. O ser humano é uma caixinha de surpresa, doutora? Acho que a vida é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho que o ser humano, de certa forma, a gente consegue entender o ser humano a partir dos pensamentos dele, né? Os pensamentos geram sentimentos, e aí o comportamento dele nem sempre é uma surpresa quando a gente tem aí essa investigação. Mas a vida é uma bela e uma linda caixinha de surpresa. Por isso que é tão bom viver. É muito bom viver, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora desse projeto que a senhora realizou, ou realiza na UNOS, né? Fique à vontade, pode comentar. Então, na verdade, ele é um projeto que é o meu pós-doutorado, né? Ele chama Levitude, é uma tutoria em saúde mental que a gente tem aí com os adolescentes. Então, assim, ele nasceu aí com os adolescentes e agora eu estou, inclusive, aí na fase de coleta de dados novamente, porque a gente já aplicou aí uma que era bem voltada para assertividade, né, que veio aí do meu pós-doutorado de Lisboa. A gente já aplicou aqui na cidade do Guarujá com 600 adolescentes. E aí a gente trazendo muito agora dessa questão da psicologia positiva, de reestruturação cognitiva, do próprio sentido da vida, né? Então, assim, a gente fez uma nova versão, digamos assim, e agora a gente está novamente aí precisando desses 600 adolescentes, e agora a gente não está mais encontrando, né? Aí eles nas escolas, até um dos motivos de eu estar aqui pedindo aí para os adolescentes estarem entrando em contato e estarem participando. E é bem nesse sentido da gente estar desenvolvendo resiliência, desenvolvendo autoestima. Tá. Ô Fábio, enquanto a doutora está falando, pode continuar falando que eu vou mostrar aqui na tela olha só, pode ir falando, doutora. Então dá. Tá, pode ir falando. E acho que é um projeto que ele vem exatamente para trazer um pouco dessas respostas, né, aí de ansiedade, de depressão, muitas vezes, sabe assim, de ideação suicida. Foi todo esse meu estudo que eu fiz, né, durante aí o doutorado, e agora ele entra para trazer as intervenções. Muito bom. Até eu estou vendo aqui na sua apresentação aqui, né? Pesquisadora no pós-doutorado em psicologia da USP, né? Levitude, tutoria em saúde mental, doutora em psicologia clínica do TCC, especialista em psicologia positiva, né? E aí, esse aqui está no seu site?
Essa arte aqui? Esse aí é o meu cartão virtual. Cartão virtual, né? E as pessoas conseguem clicar aqui e ter acesso a tudo, né? Exatamente. Pô, muito bacana, hein? Gostei. É muito bacana, legal. né? Muito bacana, É diferente, bacana, realmente. de certa forma, muito tem, legal. Muitas das informações É. ali. Ó, Top of Mind em Psicologia em Guarujá e Vicente Carvalho. Muito bacana mesmo. Parabéns, viu, doutora? Eu não tinha visto você ainda não, viu? Muito legal. Muito legal. Obrigada. Então, e esse trabalho começou quando? Olha, já faz 3 anos que a gente tem Pode tirar, desenvolvido. Não, pode falar. Pode ir. E agora, né, porque assim, ele veio primeiro, a princípio, da Universidade de Lisboa, né, que a gente desenvolveu numa escola estadual, numa escola particular aqui do Guarujá. E aí, após... Pode falar o nome da escola, não tem problema. Pode falar. Não, pode falar, aqui não tem essa não. Aqui no Forró Bodó, pode falar o nome que você quiser, mandar alô que você quiser, abraçar quem você não tem essa não. Que escola começou o trabalho? Foi na Tereza. Legal, bacana. Começou na escola particular e já se estendeu. Sim. Aí, já está aí. E aí a gente muito bom. Chegou aí nesses 600 adolescentes. E na verdade, assim, a gente trabalha essas questões de resiliência, de autoestima, mas ele veio aí de um projeto para adolescentes, só que de certa forma, assim, se a gente não tem isso na infância, se a gente não tem aí todo esse treino de regulação emocional, de assertividade, o que é assertividade? É uma postura, é um posicionamento que a gente tem de uma forma onde eu consigo te respeitar, mas eu consigo me fazer ser respeitado também, né? Onde eu tenho assim um equilíbrio emocional, onde de repente assim eu consigo falar de mim, mas eu também consigo te ouvir, né? Não fica naquele 880, que seria o quê? Aquelas pessoas que de repente só não conseguem se posicionar, né? Que a gente chama de tímido, mas na literatura são os passivos ou os agressivos, né? Que fica ali, que para tudo vai, de repente assim, não consegue também se posicionar de uma maneira onde eu consiga falar, mas eu tenha respeito pelo outro, né? Então assim, é um pouco desse trabalho que a gente foi desenvolvendo nos adolescentes, mas a gente entende que se isso não é feito, se isso não é adquirido enquanto criança, enquanto adolescente, os adultos também não têm. Então a gente foi adaptando os protocolos, porque tem toda a fundamentação teórica, né, do Levitude. Agora a gente está, inclusive, validando o questionário, né, que aí o meu pós-doc na USP, que é esse que eu estou chamando aí os adolescentes para participarem. Mas que se a gente não tem isso, enquanto criança, enquanto adolescente, o adulto também não tem. Então a gente está adaptando aí todos esses protocolos também para os adultos e para a gente levar saúde mental nas empresas também. Que é muito importante, né, doutor? Com certeza. Então, pesquisadora de saúde mental em adolescentes, né? E diz o seguinte, está desenvolvendo uma tutoria, né, de promoção de autoestima e resiliência, né, para validação do questionário. Precisa de adolescente entre 13 e 17 anos, não é isso? Isso aí. Que responde a essas questões que levam por volta de 10 a 15 minutos e os dados serão resguardados em anonimato, que é muito importante. E vai levar para as escolas do município? Porque como é que está a situação agora? Só para as particulares? Então, como é que foi? Por causa dessa pandemia acabou atrapalhando também, né, doutora? Aí nas escolas e eu tenho os dois formatos, né? Eu tenho tanto ele online, né, para que os adolescentes possam responder, e tem também toda ali a autorização dos pais. Lógico. Mas também eu tenho os impressos, então assim, de repente assim, quem tem ali contato com o adolescente pode ser na comunidade mesmo, em igrejas, enfim, ali que possa estar me ligando, eu entrego ali os próprios questionários impressos que a gente ganhou também aí as nossas parcerias, inclusive o projeto, né, Asas da Educação, que é da base militar. O Levitude, ele está em parceria também aí com esse projeto, né, cuidando aí de todos os adolescentes nessa parte emocional, e eles, de certa forma, também, né, estão participando da própria impressão dos testes, enfim, e a gente pode estar levando para quem se dispuser, como também pode me ligar e eu mando o link online para que os adolescentes não fiquem fora dessa e que a gente consiga aí esse N necessário e que a gente consiga. Muito bom. Também esse telefone é o telefone da doutora, né? Psicologia, doutora Maria Letícia, 981800080. É o WhatsApp, isso aí? Sim, sim. O telefone direto comigo. Tá certo. E você tem a oportunidade aí de entrar em contato com ela para saber sobre esse projeto aqui, muito bacana. E então tem apoio da base aérea também, que bacana, né? Sim, tamo junto. Legal. Tamo junto. Já começou esse apoio da base há quanto tempo?
Então, a gente está aí fazendo essas parcerias, né, para que a gente, na verdade, assim, a pandemia, quer queira, quer não, deu ali uma baldada em muitos dos nossos planos, mas a gente já tem aí, todo esquematizado e já temos aí, a princípio, ali devagarinho, né, os primeiros contatos para a gente ir deslanchando cada vez mais aí esses nossos projetos. Que, na verdade, o Levitude, ele entra em parceria com os Asas da Educação, que já está aí em ação. Muito bom. Então tá certo. Tem mais alguma coisa assim importante que queira ser falado dos projetos aí? Fica à vontade, doutora. Que quer chamar a atenção, dar um alô, tem mais algum assunto que a senhora queira de relevância aí para a gente passar para o pessoal que está acompanhando o programa? Pode ficar à vontade. Então, eu queria, né, a princípio, fazer essa chamada mesmo para os adolescentes, né, porque a gente trabalha com as duas formas. Primeiro, é a investigação. Então, quando a gente fala na aplicação desse questionário, né, a gente está validando aí esse questionário, e aí a gente tem também a intervenção. A intervenção, ela se dá de forma clínica, né, então assim, a gente faz isso no consultório. Eu tenho um consultório no centro e um consultório aqui em Vicente de Carvalho também, né, então assim, a gente faz todo aí esse desenvolvimento do Levitude. Quando a gente fala Levitude, é no sentido do quê? Da gente levar leveza, né, então assim, como a gente pode ter sentimentos de leveza, pensamentos de leveza, mas também uma atitude de firmeza, né? Então assim, a gente trabalha muito com essa questão de saúde mental. Então assim, saúde mental é a gente estar bem, saúde mental é a gente ter aí um pouquinho desse equilíbrio biopsicossocial e espiritual também, né? Assim, o quanto de repente a fé, ela tem todo esse aparato para que faça com que a gente realmente permaneça de pé e consiga ir além, consiga realmente ir em busca dos nossos objetivos. Então, um pouquinho de tudo isso que a gente trabalha de forma clínica, né, quando a gente fala em termos da psicologia ali no consultório, mas a gente trabalha também com essas questões da psicoeducação. O que seria a psicoeducação? Então, a gente vai levando essas informações do que é saúde mental, de como desenvolver saúde mental dentro das escolas, dentro das comunidades. Então, agora esse meu próximo trabalho, já terminei agora o livro, né, que é toda a fundamentação do Levitude. A gente tem os protocolos também de desenvolvimento, então assim, são os 8 As que geram aí os 8 S's, e aí a gente vai falando de autoconhecimento, de autoequilíbrio, de assertividade, enfim, e de como que a gente vai desenvolvendo um pouquinho de tudo isso, exatamente para que a gente consiga construir o nosso mundo de paz, né? Acho que esse é o grande objetivo de todo mundo, né? De repente, assim, a gente tenta tanto, e tá certo, né? Assim, a gente pensa tanto nesse mundo de paz, no que a gente pode fazer em termos de meio ambiente, mas às vezes a gente esquece da gente mesmo. Então, assim, como que a gente pode fazer nas nossas relações, no nosso próprio mundinho, para a gente garantir aí a nossa regulação emocional, a gente conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, né, que é muito o que a gente tem aí da reestruturação cognitiva, e de como a gente pode estar pincelando aí a nossa vida com respiração profunda, que é aquilo que de repente, sabe, traz um pouco mais dessa serenidade, do mindfulness, que traz muito essa questão da gente conseguir centrar um pouquinho na gente, e, enfim, e a gente correr atrás das nossas metas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e realmente vivendo uma vida que seja significativa. É isso que a gente ensina aí os nossos jovens, e fica aberto o convite, né, para as pessoas também conhecerem, para as pessoas participarem, e a gente está tanto fazendo isso, né, como eu disse, assim, de forma clínica, né, através da psicologia, através aqui em Vicente de Carvalho, né, a gente tem também um polo, né, uma clínica que são até os meus orientandos quem tocam, né, aí todo esse trabalho, e eu fico na supervisão, mas também na psicoeducação, ou seja, para a gente estar formando tutores em saúde mental, isso nas escolas, isso com os professores, isso com os agentes de saúde que tenham aí esse propósito de trabalhar isso nos adolescentes, com líderes de igreja, enfim, com líderes da comunidade, que acho que pelo menos esse é o meu propósito de vida, a gente poder, sabe, estar levando vida através aí da psicologia. Principalmente nesse atual momento que estamos passando, estamos vivendo, né, doutora? E no caso desse questionário que os adolescentes respondem, aí passa pela sua análise, analisar cada um, né? Todos, sim, né? Sim. Aí estuda cada caso tem
A gente manda, tem um significado. sim, tem a um gente significado. manda inclusive, né, para estatística, né, a gente manda aí para ter aí toda a validação do protocolo que seja realmente avaliado de forma científica. Então ele vai servir inclusive para estar não só trazendo uma fotografia, né, uma resposta para aquele indivíduo, mas para o próprio programa, porque a gente aplica aí o questionário no início, a partir do momento que ele for validado. Aí a gente tem todo o desenvolvimento, todo o processo do Levitude, né, que são esses 8 AS, e aí a gente aplica novamente. Então a gente tem uma resposta científica de quais foram os ganhos terapêuticos aí durante todo o processo. Muito bom. Doutora, a partir de que idade o adolescente ele começa, ele pode buscar ajuda? Por exemplo, a psicologia também trabalha com criança, sim, ou só com adolescente e adulto? Sim, com certeza. Com criança trabalha a partir da criança, a partir de que idade? E na verdade, assim, a gente trabalha desde a gestação, né? A gente tem o serviço da psicologia desde ali daquele momento de gestação, aquele momento de preparo, e muito voltado para a orientação ali a princípio, né? Com criança a gente tem muito esse trabalho, essa dobradinha com os pais, né? Porque vai muito da análise do funcionamento ali das regras, né? Da dinâmica familiar, de como a gente pode estar intervindo, mas também ali no comportamento e na própria psicoeducação, na regulação emocional e no entendimento da vidinha da criança, né? Daquilo que é necessário ou que ela adquira, que ela treine ali enquanto habilidade emocional ou social, ou de acordo com a queixa e de acordo ali com a disfunção que ela tem. Tá certo. Então realmente é uma coisa bem mais profunda, bem mais complexa, bem mais interessante, bem mais completa do que as pessoas imaginam, né? Com certeza. Acho que a psicologia só está na vida do adulto, né? E quando ele começa a ter responsabilidade, ele começa a ter mais não. E quanto antes a gente vai aprendendo tudo isso, eu acho que a vida vai ficando mais leve. Né? E o psicólogo, ele acaba depois se tornando quase que um membro da família, né? Porque ele é aquele que vai escutar tudo aquilo que você não tem coragem de falar para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a namorada, para ninguém, né? Então o psicólogo, ele veio para a gente realmente para isso, né? Para que a pessoa consiga se abrir. Porque tem muitas pessoas que não conseguem se abrir, né? Com a esposa, com o namorado, com o irmão, com o filho, né? Logicamente dependendo de cada situação, mas tem pessoas que não conseguem sentar diante do filho, tentar desabafar, ouvir o filho, ou que o filho ouça também o pai. Então a psicologia ajuda muito isso aí, né? E acaba ajudando, faz com que a pessoa se trate e passe a ver a vida de uma forma diferente, né, doutora? Na verdade, acho que a psicologia, né, ou o psicólogo, ele é um instrumento que ele te faz se ouvir, né? Na verdade, ouvir internamente? Exatamente, é você conseguir parar para refletir, ter um pouquinho daquele espaço para você se ouvir, para você ver o que está legal na sua vida, o que não está, o que depende de você, o que você tem que perdoar, o que você tem que correr atrás, né? Então, assim, eu acho que é um tempo, né, que a gente tem no meio do nosso dia a dia, no meio do nosso estresse, no meio da nossa agenda, no meio da nossa correria, exatamente para a gente se auscultar, né, para a gente olhar para o nosso coração e de repente ver o que a gente pode fazer pela gente mesmo. Até porque essa vida é tão curta, né, doutora? Não fala. Está mostrando aí para a gente cada vez mais, né? Doutora, a felicidade está nas coisas mais simples do dia a dia? Ou depende do modo de visão de cada um? Ou depende do modo de cada um? Sinceramente, eu acredito que sim, né? Eu acredito que é a gente conseguir enxergar as nossas pequenas alegrias, né? Eu lhe perguntei isso porque eu conheço alguns amigos e algumas amigas que tinham uma vida estabilizada de uma forma assim, um conforto bem maior e de repente abriu mão de metade do conforto que tinha para morar num sítio rodeado de cachorro, de gato, tudo. Logicamente a pessoa continua trabalhando, tendo sua vida no dia a dia, mas ela abriu mão daquele conforto de morar num apartamento na praia, de ter um carro de 100 mil reais, passa a ter um carrinho de 15, 20 mil reais e está lá rodeada de gato, de cachorro, se dedicando e ajudando, e ela se encontra nessa felicidade. A felicidade está dentro de cada um também, buscar o que é mais simples. Exatamente, né? E assim, o que faz sentido, porque às vezes é muito vendido, né, através da mídia mesmo, através desse consumismo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter o carro do ano, você tem que, né? E às vezes você, acho que é a oportunidade que você tem para parar para pensar se eu tenho mesmo, né, ou o que realmente é significativo para mim.
Né? Será que eu tenho que trabalhar tantas e tantas e tantas horas para receber tanto e tanto dinheiro, mas o que eu faço com ele? No fim eu tenho que pagar uma babá, no fim eu tenho que deixar meu filho ali. Será que se eu trabalhar um pouco menos, mas eu conseguir aproveitar aquele tempo com coisas que sejam mais significativas para mim, eu não vou estar mais feliz do que simplesmente comprando aquilo que os outros estão me vendendo e achando que assim está sendo bom, né? Então acho que a psicologia ela traz muito disso, né? Essa oportunidade da gente parar para se ouvir e para falar não é por aí ou não é por aí. Doutora, a psicologia ela já tem no SUS? As pessoas, tem algum médico que indica para que a pessoa procure um psicólogo, por exemplo, pessoas que são de baixa renda e não têm condições? Existe psicólogo no SUS que a pessoa consegue agendar uma consulta, assim, dependendo do caso, que nem todo mundo tem condições de pagar uma consulta, tanto no médico particular como, né, independente de que seja, psicólogo ou que seja, não tem, porque temos poucas clínicas populares, mas a gente vem percebendo que vem abrindo muitas clínicas populares com preço mais aquisitivo. Vamos citar um exemplo aqui, uma consulta que custa R$300, um médico, né, um ginecologista, eu vou lhe dar um exemplo. Tem consulta aqui no Guarda de Médico ginecologista e eu tenho um médico, amigo meu, que ele fez um juramento de quando se formasse, queria sempre ter um dia na semana para atender consulta popular. Então, hoje uma consulta particular dele, no dia a dia, no consultório, que custa R$270, opa, não pode tocar no meio do programa, né? Tem isso também. Eu já coloquei no mudo, né? Não tem jeito. Custa R$270 durante a semana e ele tira 2 sábados por mês para atender a população de uma forma geral a 60 com a mesma qualidade. Sim. Né? Então, porque ele fala que ele sabe a dificuldade que é, até para se marcar uma consulta pelo SUS, tudo, ele faz isso a vida inteira e ele diz que não veio com missão, foi um juramento que ele fez, que quando se formasse ele faria isso. E assim como ele tem muitos, né? Mas a psicologia já é mais escasso, né? Até por causa porque a gente sabe que o SUS também falta médico para vários setores, mas já existe psicólogo no SUS. Sim, na verdade a psicologia hoje em dia ela está em todo lugar, né? Tem a psicologia no hospital, tem a psicologia na empresa, tem a psicologia clínica, tem a psicologia... No esporte, né, doutora? No esporte, tem, né, as pesquisas, né, ali, enfim, no ensino, nas escolas, e tem também a psicologia comunitária, né, que faz aí todo esse trabalho, muitas vezes em grupo, né, tem também ali em casos individuais, de estar trazendo um pouco aí dessa ponte, né, aí dessa assessoria à população. Muito bom. Põe na tela de novo para mim, Fábio. A doutora Maria Letícia, doutora em psicologia, tá bom? O cartão de visita dela aqui, ó, muito bacana. Tem tudo aqui sobre a vida dela aqui, né, profissional. Aí você clica aqui, ó, no currículo, no livro, nos artigos, no WhatsApp, no Zap, no e-mail, no Instagram, no telefone, no site. Tudo isso aqui, tudo isso bacana para você ver, né? E viva o Bruno. Tem aqui o Levitude, ó. Você clica aqui, ó, vai abrir, tá vendo? Já abriu aqui, ó. Vamos ler aqui o Levitude aqui, olha só. Que bacana, olha só. Tutoria em saúde mental. Bacana, né? Olha só. Muito legal. O cartão aqui é melhor que o site, que é mais fácil de lidar, viu, doutora? Gostei bastante aqui do Não é? Acho cartão. Que o acesso fica muito mais legal. Fácil, né? Verdade. E a muito gente bom. Cada vez mais a gente está aí nesse mundo de que a gente, né, o quanto mais rápido... É verdade. Então tá bom, doutora, eu queria, olha, só ela veio aqui para ficar meia hora, ficou 50 minutos, passou muito rápido, tá vendo? O papo foi tão agradável, eu quero... Prepara um clipe aí, Fábio, eu quero agradecer a sua presença e queria que a senhora deixasse e pode contar sempre com esse programa para divulgar, tá? Conte sempre comigo também. Vamos, muito em breve, aí, bolar um quadro aí com a participação da doutora Maria Letícia aqui no Forró Moda, tá? Eis-me aqui. Queria que a senhora deixasse um conselho para as famílias que estão em casa aí, o pessoal que está assistindo, para quando achar que tem que precisar procurar ajuda, que procure, não deixe passar tanto tempo. Queria que a senhora deixasse um conselho nesse sentido para as pessoas, principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo aí. Eu acho que é um pouco dessa questão de ver o quanto a vida ela é breve, né? Ela é rápida. E assim, o quanto a gente precisa de pessoas, né? Assim, acho que quando a gente fala aí de família, a gente entende que o amor, ele é significativo exatamente quando a gente tem essa troca, né? Então assim, acho que a gente parar para pensar, né? O que mais importa? Né? Às vezes a gente tem tanto tempo aí que a gente se dedica mesmo, né, ao trabalho, dedica, né, a questões assim que de repente assim a vida vai nos impondo, mas eu acho que a psicologia, ou pelo menos quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em família, eu acho que a gente parar para pensar no que realmente importa e como eu posso ser significativo aí na vida da minha família.
Então, assim, como que eu posso estar realmente olhando, né? Olhando nos olhos, sabe? O quanto eu posso estar ali me posicionando de uma forma onde eu posso estar ouvindo as pessoas, né? Que não é simplesmente a diferença, né? Quando a gente do ouvir e do escutar, né? O ouvir, assim, é simplesmente você vai falando, agora o escutar é quando você pode estar se posicionando, sabe? Então, assim, eu acho que o quanto a afetividade, ela faz a diferença e o quanto, assim, depende da gente parar para entender isso, né? Para encher o nosso coração disso, para que a gente possa estar aí construindo o nosso mundo de paz a partir de nós, a partir aí da onde a gente está, a partir da nossa família. Muito bem. Que a gente possa realmente se ouvir mais, que a gente possa se falar mais e que a gente possa se tocar mais, né? Eu acho que até mesmo a pandemia, ela vem mostrar um pouquinho disso, né? O quanto a gente precisa aí um do outro. Verdade. Falei demais. Não, até o psicólogo também precisa de um carinho, de um abraço de vez em quando. Precisa, doutora? Com certeza. Com certeza. Abraça tantos assim, né? Deve ter um coração enorme para abraçar os pacientes, os amigos, mas de vez em quando precisa também, né? E a gente fala que o abraço, psicólogo na também vai no verdade, psicólogo, é a união doutora? de dois corações, né? Quando ele fica aí O psicólogo bem, também bem procura pertinho. psicólogo? Com certeza. É verdade? Com certeza. E aí a gente tem aí troca, as né? nossas supervisões. Tá certo, muito bom. Olha, um papo muito gostoso, muito agradável aqui hoje no Forró Baldó e Companhia, né, com a doutora Maria Letícia, doutor Cadinho aqui para os amigos aí que trabalham na Prefeitura Municipal de Guarujá, são servidores públicos, funcionários públicos, né, olha, entrando no site do Sindicerv para você e acessa o WhatsApp, tá? 13974186023, cadastre para receber notícia do sindicato, identifique seu nome com cargo e e-mail, tá bom? Entra no site aí. Bem, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, volta amanhã com mais um Forró Baldó e Companhia. No programa de hoje bati um papo com a doutora Maria Letícia, doutora em psicologia, e amanhã estaremos de volta aqui no Forró Baldó e Companhia. Um grande abraço, tá chegando a saideira, tchau. Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha,